Em 27 de junho de 2026, forças aéreas da Rússia e da China realizaram a 11ª Patrulha Estratégica Conjunta sobre o Mar do Japão, o Mar da China Oriental e o Pacífico Ocidental. A operação mobilizou bombardeiros estratégicos, caças de escolta e aeronaves de apoio, provocando respostas imediatas de Japão e Coreia do Sul e reacendendo o debate sobre o equilíbrio militar no Indo-Pacífico. A grande pergunta é: estamos diante de uma simples demonstração de força ou de mais um passo rumo a uma disputa estratégica cada vez mais intensa entre as grandes potências? Nos últimos dias, a cooperação militar entre Moscou e Pequim voltou ao centro das atenções internacionais após uma operação aérea que percorreu áreas extremamente sensíveis para o sistema de defesa dos Estados Unidos e de seus aliados na Ásia. Segundo informações divulgadas pelos Ministérios da Defesa da Rússia e da China, a missão integrou a 11ª Patrulha Estratégica Conjunta realizada pelos dois países desde o início desse tipo de cooperação. As aeronaves sobrevoaram áreas internacionais próximas ao Japão, ao Mar da China Oriental e ao Pacífico Ocidental, sem entrar no espaço aéreo soberano de outros países. Apesar disso, a movimentação foi suficiente para provocar respostas imediatas. Autoridades japonesas confirmaram o acompanhamento da formação por caças da Força Aérea de Autodefesa, enquanto militares sul-coreanos também acionaram aeronaves para monitorar o deslocamento do grupo. Embora esse tipo de interceptação faça parte dos protocolos normais de defesa aérea, especialistas destacam que o simbolismo da missão vai muito além do aspecto operacional. O voo ocorreu em uma das regiões mais sensíveis do planeta, onde se concentram importantes instalações militares norte-americanas. Entre elas está Okinawa, arquipélago que abriga uma das maiores concentrações de tropas dos Estados Unidos fora do território americano. A região funciona como um dos principais centros logísticos para operações militares no Indo-Pacífico e desempenha papel fundamental em qualquer eventual resposta envolvendo Taiwan, a Península Coreana ou o Mar da China Oriental. Segundo dados divulgados pelas autoridades japonesas, a formação incluía bombardeiros estratégicos chineses H-6, bombardeiros russos Tu-95, aeronaves de patrulha marítima, caças de escolta e outros aviões de apoio. A presença simultânea desse conjunto de meios chamou atenção porque demonstra um grau elevado de coordenação entre as forças aéreas dos dois países. Mais do que simplesmente realizar um voo conjunto, a operação permitiu testar comunicações, sincronização de rotas, procedimentos de escolta e capacidade de permanência em áreas estratégicas durante várias horas. Para analistas militares, exercícios desse tipo representam uma oportunidade de aperfeiçoar a interoperabilidade entre duas das maiores forças armadas do mundo. Outro aspecto observado foi o trajeto escolhido. Parte da patrulha atravessou corredores marítimos próximos às ilhas japonesas antes de seguir em direção ao Pacífico Ocidental. Esses corredores são considerados extremamente importantes porque conectam diferentes áreas de interesse estratégico e ficam próximos de importantes bases militares utilizadas pelos Estados Unidos. Mesmo sem qualquer violação do espaço aéreo japonês, o simples deslocamento por essas rotas exige acompanhamento constante por parte dos sistemas de vigilância da região. Cada missão desse tipo também fornece informações valiosas sobre tempos de reação, procedimentos de interceptação e funcionamento dos sistemas de monitoramento empregados pelos países que acompanham o voo. Segundo a agência Reuters, em junho de 2026, autoridades da Rússia e da China afirmaram que essas patrulhas conjuntas fazem parte de exercícios planejados regularmente e que não têm como objetivo provocar terceiros, embora os voos continuem sendo monitorados de perto pelos países da região. Outro elemento importante foi a presença de aeronaves de apoio, como aviões-tanque e plataformas de alerta antecipado. Esses equipamentos ampliam significativamente o alcance das operações, permitindo que bombardeiros permaneçam mais tempo em voo e atuem em distâncias maiores, sem necessidade de retornar imediatamente às bases. Na prática, isso demonstra uma evolução gradual da capacidade operacional chinesa de projetar poder para áreas mais distantes do seu território.
Ao longo dos últimos anos, Rússia e China vêm intensificando esse tipo de cooperação. As primeiras patrulhas conjuntas começaram ainda em 2019 e passaram a ocorrer regularmente, refletindo uma aproximação crescente entre Moscou e Pequim em temas ligados à segurança regional. Paralelamente, os Estados Unidos ampliaram sua presença militar no Indo-Pacífico por meio de exercícios multinacionais, reforço de alianças e expansão de atividades conjuntas com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Filipinas. Esse movimento alimenta um ciclo de ações e reações, no qual cada lado procura demonstrar capacidade de resposta sem ultrapassar os limites de um confronto direto. Para diversos especialistas, esse tipo de competição militar ocorre principalmente dentro da chamada Zona Cinzenta, caracterizada por demonstrações de força, exercícios, patrulhas e operações que aumentam a pressão estratégica sem configurar guerra aberta. Nesse ambiente, a presença constante de aeronaves, navios e sistemas de vigilância torna-se parte da disputa política entre as grandes potências. Cada missão envia mensagens destinadas não apenas para os governos envolvidos, mas também para os aliados e para os mercados internacionais que acompanham atentamente qualquer alteração no equilíbrio regional. Analistas ocidentais, no entanto, apontam que essas patrulhas também servem para aumentar a pressão psicológica sobre os aliados dos Estados Unidos e testar continuamente a capacidade de resposta das forças de defesa da região, sem necessariamente indicar uma preparação para um conflito imediato. Independentemente da interpretação adotada, poucos contestam que o Indo-Pacífico se consolidou como um dos principais centros da competição geopolítica mundial. A crescente modernização das forças armadas chinesas, o fortalecimento da cooperação militar entre Moscou e Pequim e a manutenção da ampla rede de bases norte-americanas criam um ambiente onde qualquer demonstração de força recebe enorme atenção internacional. Ao mesmo tempo, autoridades dos três lados continuam afirmando que desejam preservar a estabilidade regional, embora mantenham investimentos constantes em novos sistemas militares, aeronaves, navios e tecnologias de defesa. Esse equilíbrio delicado faz com que patrulhas como essa sejam observadas não apenas como exercícios militares, mas também como instrumentos diplomáticos destinados a demonstrar capacidade de atuação e influência estratégica. À medida que essas operações se tornam mais frequentes, cresce também a necessidade de mecanismos de comunicação capazes de reduzir riscos de incidentes entre forças que operam em áreas cada vez mais congestionadas. Enquanto isso, o Indo-Pacífico permanece como um dos principais palcos da disputa entre as grandes potências do século XXI. Na minha visão, esse episódio mostra que a disputa entre Estados Unidos, Rússia e China está entrando em uma fase em que demonstrações de capacidade militar passam a ter tanto peso quanto confrontos reais. Hoje, muitas mensagens são enviadas sem que um único disparo seja realizado, mas isso não significa que o risco seja pequeno. Também acredito que patrulhas desse tipo continuarão ocorrendo com frequência cada vez maior. Todos os lados buscam demonstrar presença, testar limites e reforçar alianças, enquanto evitam cruzar a linha que levaria a uma escalada militar direta. O grande desafio será administrar essa competição sem que um erro de cálculo transforme uma operação rotineira em uma crise internacional. Em cenários de alta tensão, decisões tomadas em poucos minutos podem produzir consequências que se estendem por anos. Aqui no Alt Hugo, continuaremos acompanhando esses movimentos com cautela, separando fatos confirmados de interpretações e buscando entender como cada novo episódio altera o equilíbrio geopolítico mundial.